Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nona live e nós queremos dar as boas-vindas, né, a cada um que está conosco ao vivo. É, Você que está chegando agora, fala de qual cidade você está, de qual estado, né, para nós sabermos, né, as pessoas às quais estão nos ouvindo. Nós queremos louvar o Senhor, né? Porque estamos vivendo um tempo de edificação, um tempo onde o Senhor tem sido gracioso, né, com muitas vidas. Nós temos nos alegrado porque algumas histórias de pessoas que têm nos seguido já há um bom tempo, né, têm sido transformadas. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, né, que está aqui conosco, que irá nos assistir também, né, a gravação. É, Você que está se achegando, né, fala como que tá o áudio, o vídeo, né, se está ok, se está travando, ok? Então hoje a gente vai falar de um tema que veio através das nossas votações lá nos canais, né? Se você que está aí conosco ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós queremos te convidar, né, na descrição do vídeo aqui tem o link, né, para essa live, né, para o canal do WhatsApp, né, para o nosso grupo, né, após assistir a live, clica lá naquele link, esteja conosco, né, nós estamos estudando, né, de produzir mais conteúdos no grupo, né, exclusivo para as pessoas que de uma certa forma estão conosco. E nós queremos louvar mesmo o Senhor por esse tempo, né? Nós entendemos que o tema de hoje é bem delicado e nós vamos compartilhar, né, uma palavra que vai te abençoar essa noite. Meu nome é Edson, eu fui, né, já me antecipei, né, no assunto, mas quero me apresentar para você que está pela primeira vez conosco. Meu nome é Edson. Eu sou a Rosângela. E já estamos chegando ao nono mês, né, com o canal nas redes sociais, né, através de um chamado da parte de Deus. Nós nos alegramos por isso e nós queremos louvar você, né, por estar conosco. Então hoje a gente vai falar, né, se vale a pena lutar, né, quando o cônjuge saiu de casa. E mesmo assim, saindo de casa após brigas, discussões, né, momentos tribulosos, situações delicadas, ele saiu de casa e diz que não te ama mais, né? Aí às vezes surge o pensamento: será que ele deixou de me amar? Né? Ele não me ama mais? Tudo que nós vivemos juntos, será que foi jogado tudo na lata do lixo? Já não existe mais essa realidade? Então nós queremos compartilhar com você essa verdade. Amém? Amém. Que- Então, nós recebemos muitas perguntas e pessoas que estão à beira, né, de desistir, à beira do divórcio, da separação. E vem sempre com essa pergunta. Às vezes elas já até vêm com uma afirmação, né, nenhuma pergunta. Já falando, não adianta mais eu investir ou insistir no meu relacionamento. E eu vou contar algo, né, observando uma mediadora de conflitos. Ela diz que quando ela vai ali fazer a mediação entre os casais, tentando ali reverter às vezes uma situação de divórcio, para ver se não existe mais saída mesmo, ou até para facilitar o processo de divisão da guarda dos filhos, de bens, estabelecer, né, a pensão alimentícia. E aí ela percebe que na maioria dos casos as pessoas ainda têm muito envolvimento emocional. Elas ainda estão amando uma a outra, mas por não saberem mais lidar com os conflitos, pela imaturidade de lidar com os problemas, com as crises que acontecem no casamento, elas acabam então se separando, se divorciando e cada um vive a sua vida porque acredita que isso é a solução, que essa é a saída. Que então eles devem procurar cada um o seu canto, porque é a solução mais acertada.
Porém, a gente sabe que a questão da separação, a questão do divórcio, ela provoca mais danos do que soluciona o problema, que é o que muitas pessoas acreditam. Então, as pessoas ficam feridas, magoadas, desacreditadas do casamento, né? Desacreditadas do amor, do relacionamento. Os filhos crescem sem uma base, sem um alicerce. Então, ali há muita briga, às vezes, por conta das questões financeiras. Então, será que vale a pena desistir do relacionamento apenas porque não sabe lidar com algumas questões, com alguns problemas, com algumas situações? Então, pensando no tema de hoje, vale a pena lutar pelo meu casamento quando ele ou ela saiu de casa, quando ele ou ela já diz que não me ama mais? Então, nós queremos responder a essa pergunta e nós vamos para a base bíblica, que é a palavra de Deus, que é onde nós estribamos todo o nosso conteúdo. Então, tudo aquilo que nós ministramos, tudo aquilo que nós falamos, tem como base a palavra de Deus. Então, a gente vai, na verdade, ouvir o que Deus diz a respeito. Será que Deus, ele diz sim, vale a pena lutar, ou ele diz não, não vale a pena lutar pelo seu relacionamento? Então, eu vou dar alguns dados estatísticos para você agora. Então, de acordo com os dados do IBGE, em 2018 foram registrados 1.053.467 casamentos civis. Né? Então, foram muitos casamentos. Os homens, em média, eles se casam por volta dos 30 anos e as mulheres se casam por volta dos 28 anos. Porém, o divórcio aumentou 3,2%. E sabe onde que os casos de divórcio são mais frequentes? Na região sudeste. Então, as pessoas, elas se divorciam com maior facilidade. E por volta dos 40, 45 anos... Então, eles desistem dos seus relacionamentos, acabam desistindo de sonhar. E a gente sabe, né, que os casamentos, eles em média, eles duravam mais antigamente do que eles duram hoje. Então, hoje um casamento dura em média 14 anos. E Deus não planejou o casamento para ser dessa forma. Deus planejou o casamento para ser o quê? Uma aliança duradoura, uma aliança eterna. Então, 14 anos é muito pouco perto de um relacionamento que deveria chegar à eternidade. E se você parar para pensar, casais que têm filhos, os filhos estão ali crianças ou estão entrando na fase pré-adolescente. E aí a gente vê muitas crianças desestabilizadas emocionalmente, desestruturadas. Eu não sei se você sabe, mas casais que se amam e demonstram isso na frente dos seus filhos eles crescem emocionalmente mais fortes e saudáveis. Então, os filhos presenciarem brigas, discussões e muitas vezes essa quebra de aliança, né, esse divórcio, essa separação, causa muitos danos, não somente ao marido e à esposa, mas principalmente aos filhos. Então, nós devemos pensar, né? O que nós estamos fazendo com a nossa família? Com que tipo de base nós temos edificado os nossos casamentos? Então, vale a pena você refletir. Vale a pena você investir no seu casamento? E tudo isso, né, que a Rosângela acabou de compartilhar, né, esses dados estatísticos, né, essas situações onde, mesmo em meio a laços afetivos, né, que as pessoas constroem através do casamento, né, alguns optam em simplesmente jogar tudo pro ar por causa de algumas situações, e nós identificamos, né, que grande parte, né, dos problemas, do desejo de algumas pessoas, né, se livrarem completamente dessa dor, né, dentro de um relacionamento, é a falta de realidade do que verdadeiramente é uma aliança. Então, alguns valores das famílias foram se perdendo com o decorrer do tempo. Né? Hoje a gente percebe que alguns valores, né, que faziam com que os relacionamentos durassem muito mais,
E às vezes as pessoas hoje têm a percepção, mas as pessoas viviam infelizes naquela época, né? Reforçavam um relacionamento porque duravam mais porque forçavam uma situação que não dá certo. Na realidade, o casamento, ele é um propósito divino, ele é a criação de Deus. E nós precisamos andar em linha com o propósito do casamento, não simplesmente com o que nós achamos, né? E muitas pessoas têm, né, opiniões adversas e nós respeitamos. Cada um decide acreditar e andar conforme seus valores. Mas nós aqui acreditamos na palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus fala, né? E muitas vezes as pessoas empenham a sua palavra no altar diante de Deus e diante das pessoas, falando até que a morte o separe. Mas é até triste de falar, muitos desses que empenham a sua palavra, né, eu vou me casar com você, eu vou viver com você até que a morte separe, no primeiro ano, na primeira crise já, né, decide pelo divórcio, decide em abandonar, né, esse projeto de Deus. Então, o que realmente, qual que é a raiz do problema? Por que as pessoas desistem rápido? Por que cada dia mais tem se tornado comum, né, e os dados apontam que o divórcio tem crescido assustadoramente? Na realidade, é falta de revelação do que é uma aliança. E aliança eu não falo só do símbolo aqui que nós colocamos no dedo. Aliança é um princípio de Deus, é um princípio espiritual, é um princípio que deveria reger, né, o relacionamento dentro de um casamento. E essa falta de realidade do que é uma aliança remete simplesmente ao fato que as pessoas confundem um contrato com uma aliança. Acham que uma aliança está ligada com o contrato. Mas, né, eu quero te mostrar e te ensinar que aliança é completamente diferente de um contrato. Então, um exemplo clássico. Vamos imaginar, eu quero comprar um celular. Aí eu vou numa loja, e aí eu verifico o valor daquele celular, e a pessoa fala, esse celular custa R$1.000. Aí eu estabeleço um contrato com essa loja. Mediante o pagamento de R$1.000, a pessoa vai me dar esse celular, vai me vender esse celular. Mas só que se uma das partes não cumprir com esse contrato, o outro fica desobrigado. Então, assim, a loja só me dará o celular se eu cumprir com o meu papel, que é entregar esses R$1.000. E eu também somente vou pagar pelo celular caso a loja cumpra com o papel dele. Isso é um contrato, onde a relação é bilateral, depende dos dois lados. Mas uma aliança é um relacionamento unilateral. Ou seja, Deus ele tem uma aliança conosco porque Ele é fiel, não simplesmente porque Ele espera uma resposta de nós. Então a palavra fala que Deus permanece fiel, Deus é eternamente fiel, porque Ele tem uma aliança conosco. E dentro de um casamento, nós andamos em aliança. Então, assim, a pergunta que é o tema dessa live, vale a pena lutar por um casamento? Né? Quando a pessoa falou que deixou de me amar, quando, né, percebe que aponta para a resposta do outro lado, e nós podemos responder com clareza. A grande questão você se casou, né, com base numa aliança ou num contrato? Né? Porque um casamento de aliança, ele não tem fim, ele é até que a morte o separe. A base dele não é um contrato, não é um sistema de trocas. Olha, eu me casei com a Rosângela, se ela cumprir os deveres dela, eu permanecerei casado. Não. Quando nós empenhamos a nossa palavra no altar, nós falamos, até que a morte separe. Né? Eu vou lutar até o fim. É na tristeza ou na alegria, é na dor ou independente das circunstâncias, né? A condição de aliança na realidade, eu quero reformular aqui a frase. Aliança é incondicional, não depende de nenhuma condição, simplesmente depende da minha fidelidade. Então, independente das ações da Rosângela, eu decido permanecer fiel, eu decido permanecer com a palavra que eu empenhei no altar. Então, diante de Deus e diante das pessoas, eu empenhei uma palavra, eu declarei diante de Deus. Falei, até que a morte nos separe. Até o fim da minha vida, eu permanecerei realmente aliançado contigo, independente das suas respostas.
E Deus, ele enxerga o casamento dessa forma. Deus, ele mostra que o casamento é uma aliança. O casamento aponta, né, para um relacionamento incondicional. Um relacionamento que, em detrimento das ações do cônjuge, eu decido andar em fidelidade. Então, o amor, ele flui dentro de um relacionamento, né, e a gente pode responder quando a pessoa fala, mesmo quando a pessoa fala que deixou de te amar, né, por causa, o amor, ele flui com base num relacionamento de aliança, porque a pessoa se sente segura dentro de um relacionamento onde não vai depender das minhas falhas para que a Rosângela continue comigo, mas vai depender completamente da fidelidade dela. E eu também decidi me casar com ela com base numa aliança. Então, independente, mesmo antes de me casar, não percebendo todas as falhas dela, todas as limitações dela, eu decidi andar em aliança com ela. Esse é o princípio do casamento. É assim que Deus enxerga o casamento, como um relacionamento onde nós estabelecemos o quê? Eu vou me casar e vou amá-la incondicionalmente das suas ações. Então, uma aliança é um compromisso entre duas pessoas de lealdade até a morte. Essa é a imagem de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quando nós estamos num relacionamento de aliança, nós somos guardados. Nós somos protegidos. Amém. Então, se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, né, o primeiro passo é você andar aliançado, né, se comprometer, né, diante de Deus com a sua pessoa. Então, eu quero finalizar aqui esse primeiro ponto falando um verso que mostra realmente sobre a aliança e como Deus enxerga o casamento. Olha o que diz em Gálatas 3,15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, Deus, ele fala que a aliança é eterna, a aliança é até o fim. A aliança é um compromisso em permanecer fiel em detrimento das respostas do outro. Então, você quer ter um relacionamento feliz, você quer ter um relacionamento onde agrada a Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus opera poderosamente, ande em aliança com seu cônjuge. Então, feche os seus olhos para as falhas do seu cônjuge em muitas ocasiões e decida olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo. Amém. Então, olha só, o casamento, ele é uma aliança, assim como está escrito aqui nesse verso que o meu marido leu. Então, a pergunta da live de hoje é: vale a pena eu continuar lutando pelo meu casamento, ainda que o meu cônjuge tenha ido embora, ainda que eu esteja morando na mesma casa, mas estou separada, ainda que o meu cônjuge diga que não me ama mais? A resposta é sim. Baseada aqui na palavra de Deus, fala que uma vez a aliança ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, não tem como haver a quebra de uma aliança. Então, como o meu esposo, ele explicou, nós não nos casamos baseados no contrato, nós nos casamos baseados numa aliança. Então, o contrato, ele dá sim a opção de quebra de contrato, caso uma das partes não cumpra com aquilo que foi acordado. Mas no caso da aliança, não há essa possibilidade, né? Muitas pessoas se questionam, mas mesmo depois de traição, mesmo depois de tantos problemas, olha só as coisas que eu passo, mesmo assim eu ainda devo continuar lutando pelo meu casamento? Então, nós queremos aqui te mostrar, baseado na palavra de Deus, que você deve continuar lutando pelo seu casamento. Porque, na verdade, a questão não são os problemas em si, mas é a forma como nós lidamos com os problemas. Então, quando aparece uma crise no seu casamento, quando acontece algo adverso no seu casamento, como que vocês lidam com isso? Então, o alvo de Deus na aliança é que vocês possam responder, crescendo em maturidade, levando esse relacionamento a um novo estágio, a um novo patamar. E a quebra da aliança, ela não é a solução do problema. O que muitos enxergam como solução não é. Na verdade, nós não enxergamos dessa forma, e as pessoas que testemunham para nós, que passaram pelo segundo, terceiro e por aí vai, quantos casamentos passarem, elas percebem que os problemas às vezes até se repetem nos casamentos. Verdade. Elas falam, nossa, mas eu tô vivendo a mesma coisa que eu já vivi no meu relacionamento anterior. Então, você precisa, de fato, aprender a solucionar o problema, a ir na raiz do problema.
e não buscar o atalho. O divórcio, ele não é um caminho, ele não é, na verdade, uma opção. Quando você se casa com alguém, a única opção deveria ser permanecer com ela até o final. Isso é um relacionamento de aliança. Esse é o relacionamento de Deus, um relacionamento de aliança, um relacionamento eterno. Então, olha só o que diz aqui em Malaquias 2,14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, o próprio Deus, ele é testemunha quando nós selamos uma aliança. Então, às vezes, você não precisa chamar um padrinho, chamar ali um parente para testemunhar. A maior testemunha é Deus. E ele está em todos os casamentos. Então, olha só. Lá em Provérbios 2,17 diz: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Provérbios 2,17. Então, nós não devemos nos esquecer da aliança que nós temos primeiramente com Deus e da aliança que nós temos com o nosso cônjuge. Então, se eu tenho uma aliança com o meu cônjuge, eu devo ir com essa aliança até o final. Então, existe uma história bíblica para exemplificar um pouco como Deus leva a sério essa questão da aliança. Então, lá em Josué 9, 10, depois você pode ler o capítulo 9, capítulo 10. Só uma observação, perdão. Você que está no chat aí, aguardam, né, que a gente vai responder as perguntas. Né? De preferência, aguarda as perguntas para o final. Né? A gente está caminhando para o final da transmissão, então a gente está ministrando aqui, então fica difícil a gente ficar fazendo toda hora parada para responder. Então, guarda as perguntas para o final, mas pergunte mesmo. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para, de certo, tirar suas dúvidas e mostrar, revelar para você os princípios. Amém. Então, lá, como eu estava falando, lá em Josué, capítulos 9, capítulos 10, nós vemos, né, que o povo de Israel, o povo de Deus, ele fez uma aliança indevida com os gibeonitas, sem consultar o Senhor. Na verdade, os gibeonitas enganaram o povo de Israel, e aí eles fizeram uma aliança, e mesmo assim, tendo sido enganados, Deus, ele considerou aquela aliança. Então, anos mais tarde, Saul, ele quebrou essa aliança. E ele trouxe sobre o povo de Israel uma maldição. E aí, Davi, muito tempo depois, houve uma grande fome, o povo de Israel estava perecendo, né? O povo de Deus estava perecendo com isso, e Davi, orando a Deus, ele teve uma percepção espiritual de que isso estava acontecendo por conta da quebra da aliança. Isso para nós vermos como Deus valoriza a aliança. Então, ele teve que se arrepender, né? Saul que quebrou a aliança. Então, Saul quebrou a aliança, mas aí Davi se arrependeu ali por conta dessa quebra de aliança, para que eles não sofressem as consequências, né, dessa quebra de aliança. Então, algumas pessoas falam, mas quando eu me casei, eu era imatura, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Eu me casei de forma precipitada, de forma impensada. Então, da mesma forma, Deus, ele considera a aliança que você fez. Ainda que você tenha feito, talvez muito jovem, ainda que você tenha feito essa aliança, né, de forma emocional, não tenha pensado nas consequências ali dessa aliança, não tenha considerado algumas falhas de caráter do seu cônjuge, ainda assim, Deus, ele considera a aliança. Então, Deus honra e transforma quando andamos em aliança. Então, quando você honra a Deus, Deus vai honrar o compromisso que você tem com o seu cônjuge. E Deus, ele vai transformar o seu casamento com base no quê? Na sua lealdade, na sua fidelidade. Amém. E assim, nós queremos falar algo aqui a respeito dessas questões. Talvez você está recebendo, né, isso que a gente está compartilhando e está sendo confrontado no sentido, mas vocês estão falando aí, mas vocês não conhecem meu contexto, você não sabe que eu já passei, né, eu já passei por traição, por mentira, por situações humilhantes, mas o que a gente quer ensinar para você é que Deus, ele tem uma aliança contigo também,
Então Deus se compadece das suas dores, se compadece das suas circunstâncias, se compadece daquilo que você está vivendo, né? Então Deus ele tem um compromisso com você também. Mas o que muitas vezes afeta o relacionamento, o que afeta o casamento, é a falta de realidade, né, das pessoas em construir um casamento exitoso. Então, o casamento, por mais que um peque, que um caia, o casamento tem peso para os dois lados. Então, nós precisamos avaliar, será que eu tenho sido um marido realmente que valoriza, que anda em aliança? Né? E eu não estou falando aqui de não trair, de não mentir, de não fazer coisas escandalosas. Mas nós precisamos ter realidade da aliança que estabelecemos diante do altar. Né? Deus valoriza e muitas vezes estamos vivendo tempos de crise, tempos né, que essa situação de gibeonitas aponta para um princípio. Tempos de fome, tempos de tristeza no relacionamento por causa da aliança. Né? A aliança muitas vezes é quebrada. Né? E a traição, né, o adultério, ele não acontece só no ato consumado, mas no nosso pensar, no nosso enxergar. Então, às vezes, nós quebramos a aliança e esperamos que Deus possa agir no nosso relacionamento. Então, assim, eu quero responder com clareza para você. Valorize a aliança. Lute pelo seu casamento com as armas corretas. Na palavra de Deus, andando no princípio da palavra de Deus. Né? E a gente quer mostrar alguns pontos pelos quais vale a pena realmente lutar pelo seu casamento. Né? Quais pontos são importantes para nós enxergarmos? Vale a pena lutar pelo seu casamento. Né? O primeiro ponto é que todo casamento passa por situações adversas e crises. Então, qual que é o pensamento daquele que decide pelo divórcio? Eu vou me livrar de uma dor. Mas você já parou para pensar o fato de você se divorciar e talvez se livrar de uma dor? Será que isso vai te levar a ter uma vida mais feliz? Será que, né, porque naturalmente quem se divorcia não pensa em ficar para sempre sozinho, como diz na palavra. Né? A palavra fala que se você se divorciar, você deveria permanecer sozinho, porque você está quebrando uma aliança. Mas ninguém pensa dessa forma. As pessoas se divorciam para um outro relacionamento. Mas será que esse outro relacionamento vai te livrar de todos os problemas, de crises, de situações? Quero te dizer com toda clareza. Eu e a Rosângela temos aprendido durante esses anos a andar em aliança e observar muitos princípios da palavra de Deus. Mas isso não nos livra, né, de não passar por crises. A palavra é clara, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Verdade. Então assim, né, o mundo por ser decaído e nós por termos uma natureza pecaminosa, nós não estamos livres de situações adversas. Né? O mundo cada dia mais tem caminhado para as trevas completamente. Então nós não seremos livres disso. Mas o que deve permanecer, o que nós devemos andar é andar aliançados. É entender que, né, diante de uma situação difícil que é o relacionamento, são os desafios da vida conjugal, andar em aliança é o melhor caminho, é a melhor solução. Então a Rosângela falou, né, claramente no começo. Muitas das pessoas que decidem pelo divórcio ainda realmente têm laços emotivos, têm pelo menos um pingo de esperança que poderia dar certo. E nós queremos mostrar que, independente de você se divorciar ou independente de você permanecer aliançado, você vai passar por situações adversas. Então, será que vale a pena se separar e viver uma nova situação? Talvez a situação pode até piorar. Talvez você no seu segundo casamento, terceiro casamento, a situação até piore. Então, será que é uma decisão sábia, né, andar fora da palavra de Deus? Então, esse é o primeiro ponto, né, porque vale a pena lutar pelo casamento. Porque talvez você se separa de uma pessoa e futuramente se casa na esperança de dar certo e acaba caindo numa cilada pior, porque você está fora da cobertura de Deus. Porque Deus ele é um Deus de aliança. E Deus firmou uma aliança contigo no altar no seu primeiro casamento. Outro ponto. A rotina e os desgastes são inimigos do casamento.
Então, por que que casamentos entram em colapso e caminham para o divórcio? Porque muitas vezes as pessoas permitem que se torne uma rotina. Então, todo dia a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, todo dia o mesmo problema, as situações não mudam, não, e as pessoas entram em total desânimo e desacreditam que vale a pena lutar pelo seu casamento. Então, assim, observa essa questão. Será que o seu casamento está ruim porque entrou em rotina? Né? Você pode responder melhor do que eu sobre a sua relação. Então, assim, observa isso. Né? Seja uma pessoa que invista no seu casamento. Não permita que a rotina, né? E a rotina, eu não estou falando de você todo dia trabalhar e fazer as suas obrigações. Isso muitas vezes é comum. Mas a rotina no trato com o seu cônjuge. Será que você não tem investido da maneira que deveria no seu cônjuge? Né? Em investir, né, em comunicação, em tempos de lazer, em orar juntos, em buscar realmente algo novo juntos. Então, são observações que nós precisamos enxergar, né, e talvez isso não é que só seu relacionamento está à beira, né, do divórcio, é que muitas vezes deixamos cair na rotina. Terceiro ponto, e que é muito recorrente, é o comodismo e a procrastinação. Olha só, às vezes seu casamento também não está em crise. A grande questão é que a gente deixa o barco ruir. Está vendo que está ruim e não toma uma atitude para algo mudar. Não toma uma atitude de sentar com o seu cônjuge no sofá e falar assim, olha, eu não estou feliz no casamento, né? Eu percebo que eu tenho falhas aqui, eu peço perdão para você, mas vamos se levantar, vamos lutar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos buscar ajuda, vamos buscar pessoas mais maduras para nos aconselhar, mas não vamos permitir, né, que a crise se aloje no casamento e a gente deixa lá acontecer esperando que um milagre possa acontecer. Então, as pessoas tendem a sempre procrastinar situações situações delicadas, situações desagradáveis. Mas seja você o agente de milagre no seu casamento, seja você que vai se levantar e não vai deixar o barco ruir. Não permita que a preguiça, que o comodismo tome conta da sua relação. Mas tome uma atitude hoje. Se levante diante de Deus. Pelo menos diante de Deus, se levante, ore a Deus, faça uma campanha, né? Faça um tempo de jejum, mas não deixe o barco ruir. Outra questão é as questões financeiras. Então, por causa de desequilíbrios financeiros, casamentos têm se ruído. Então, assim, seja uma pessoa equilibrada. Então, não permita que hábitos nocivos, né, destruam o seu casamento. Será que vale a pena ficar se endividando todo o tempo por questões do ego e permitir que o seu casamento entre em ruína? Então, tem pessoas que valorizam compras muito mais do que investir no casamento. Deixam de ficar meses, né, de sair com o seu cônjuge porque permitiu que as dívidas tomassem conta da relação. Então tome uma atitude hoje, quebre o seu cartão, né? Acabe com o limite no cheque especial, ande na sua realidade, né? Invista no seu casamento. E outro ponto é a questão da interferência dos parentes. Então, muitas vezes as pessoas se casam, vão para morar na casa, né, dos pais, de parentes, e por causa dessa dependência geográfica, dependência financeira, acabam permitindo que os pais, tios, avós, até irmãos, né, entrem realmente à frente da relação. Então essas situações são casos que muitas vezes geram grandes conflitos no relacionamento. E você foi chamado para você guardar o seu casamento. Você tem uma responsabilidade de preservar o casamento. Independente de você mora na casa dos pais, que não é a vontade de Deus, que não é realmente o melhor de Deus para a sua vida, né? No caso, você deveria se posicionar, né, e ter o seu lar. Sim. Então, assim, independente da situação, né, o relacionamento conjugal compete ao casal decidir. É o casal que dá a última palavra. Talvez você pode observar e ouvir até alguns conselhos, mas o caminho sempre é... Perdão, né? Tocou o celular aqui. Ai, meu Deus. Vamos voltar aqui. Glória a Deus. Então, não permita que esses tipos de influências
né, venham sobre o seu relacionamento. O outro ponto é que as mágoas, elas distorcem os nossos sentimentos. Então, no casamento, a gente precisa entender e enxergar que as pessoas que mais nos ferem e mais nos magoam são as pessoas que estão mais próximas. Então, você não vai ficar, né, chateado o resto da sua vida, às vezes, com um culpadeiro, com o seu colega de trabalho, que trabalha num outro setor que você, mas com seu marido, com a sua esposa. Talvez você guarde essa mágoa, esse ressentimento, esses sentimentos causados pela falta de perdão, eles fazem com que a gente fique com os pensamentos errados, né? As emoções, elas distorcem, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, não tem como você se relacionar com seu marido ou com a sua esposa sem ser magoado, sem ser ferida. Então, algumas pessoas chegam até mim e falam, mas eu tô muito magoada com o meu cônjuge. Faz muitos anos que eu sinto ressentimento, raiva, e tudo isso é o quê? Falta de perdão. Porque eu magoo o meu marido e meu marido me magoa. Mas qual que é a diferença? Que nós somos rápidos em perdoar. Então, a gente precisa andar nesse padrão. O padrão de perdoar e pedir perdão, de resolver as coisas e não permitir que o nosso relacionamento, né, seja tomado. As nossas emoções, elas governem os nossos relacionamentos. Na verdade, nós devemos governar as nossas emoções. Então, não pense em separar-se do seu cônjuge, em desistir da sua relação baseada nos sentimentos. Nós devemos sempre aprender com a palavra de Deus. Qual é o princípio da palavra de Deus? Sempre perdoar e sempre pedir perdão, independente de qual tenha sido a falha do seu marido ou da sua esposa. Esse é o padrão de Deus. Resolver o conflito, resolver a crise e perdoar. O outro ponto é que nós devemos dar novas oportunidades, preservar a família. Deus, como nós ensinamos aqui hoje, Deus é um Deus de aliança. E Deus é o maior interessado na restauração da sua casa, na restauração da sua família. Então, algumas pessoas falam, eu não sei se é a vontade de Deus restaurar o meu casamento. Então, nós estamos aqui para dizer para você hoje que a vontade de Deus é que você e a sua família vivam bem. É que você viva, né, em família, desfrutando desse relacionamento de aliança. Então, à medida em que você lutar pelo seu casamento, em que você crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, você vai desfrutar sim do melhor de Deus. Aprenda a decidir viver aquilo que Deus tem para você. Então, ao invés de você, às vezes, ficar andando baseado, né, nos conselhos do mundo, nos padrões da sociedade, nos conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, às vezes pessoas próximas ou familiares, você deve se estribar unicamente na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus de aliança e alianças não são quebradas. Então, comece a crer na restauração do seu casamento, a declarar isso sobre você e o seu cônjuge. Você vai começar a ver a transformação. Amém? E agora a gente está abrindo para fazer perguntas, né? A gente quer concluir essa live, né, com isso. Né? As pessoas que estão no YouTube, nós queremos falar que a gente vai, né, compartilhar o vídeo, né? A gente acabou incluindo aqui no Instagram também, por causa que a conexão não está muito boa. Mas se você tem alguma pergunta, esse é o momento, né, para compartilhar. E assim, só para você entender, nós finalizamos, né, essa semana, né, as inscrições para nossa mentoria e curso, né, do nosso método SOAR. Talvez você chegou recentemente e não conhece muito bem. Então, a gente vai colocar na descrição do vídeo o link para você fazer parte da lista, né, e de espera da próxima turma. Né? Se você está passando por situações adversas no seu casamento, você gostaria de um acompanhamento, né, de qualidade, onde pessoas, né, da nossa equipe, através de nós, vamos
realmente aconselhar, acompanhar, lhe ajudar a ter um casamento exitoso, vencendo os desafios, as barreiras. Nós queremos te convidar a realmente fazer parte dessa turma, né? Nós já iniciamos a primeira turma, né, dos casais, né, e a gente começou a mentoria essa semana, tem sido uma bênção, as pessoas estão motivadas, né, e nós cremos, né, que haverá testemunhos poderosos de restauração. Amém, em nome Então de você Jesus. pode fazer parte disso. Nós iremos deixar o link aqui na descrição. Basta você clicar, né, e se inscrever lá para fazer parte da próxima turma, né, que será por volta de setembro ou outubro, né, que a gente vai fazer um trabalho forte agora com esses casais. Vamos estar acompanhando eles, né, e cremos realmente na restauração de todos, né, porque Deus ele é fiel em sua palavra. Nós só precisamos andar em sua palavra. Então, Jailma perguntou. tá. Ela tá falando, né, porque ela não vive com o marido. Sim. Ela perguntou se, né, deu parabéns. Obviamente, né, fez o certo. Você declarou algo de bênção na vida dele, né? Isso, né, com certeza, né, não tem o que falar, né? Isso é bênção, né? Não sendo uma conversa de cobrança, de julgamento, tudo é para bênção, né? Ele é seu marido e Deus tem um propósito para vocês. Amém? Tem alguma pergunta? As pessoas fizeram algumas perguntas aí. Se você tem uma pergunta, Aí eu acho que ela tá só compartilhando. então as pessoas compartilharam algumas experiências, né? Isso aí, né? Não permita que Ó, a Claudenice, ela faz uma pergunta. Muitas vezes fico com raiva do meu esposo, pois somos cristãos. Mas ele não consegue se livrar das amizades e do vício. Não sei mais o que fazer. O que devo fazer? Então, você falou que vocês são cristãos. Então, vocês precisam estabelecer conexões. Então, seu marido, ele precisa estabelecer vínculos mais fortes com os amigos da igreja, com você dentro de casa, para que ele não tenha mais essa vontade de estar com outras pessoas, né? A gente sabe que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente deve sim ser vigilante quanto a essa questão de quem são as pessoas que influenciam a nós, o nosso relacionamento, as pessoas que a gente coloca para andar conosco na nossa casa. Mas assim, eu acho que você ficar às vezes cobrando ou impondo que ele largue as amizades vai fazer o efeito inverso. Então você precisa estabelecer essas conexões fortes, trazendo seu esposo para perto, se tornando essa melhor amiga dele, fazendo as coisas que ele gosta, estando nos lugares com ele. Eu e meu marido, a gente sempre tá juntinho. A gente é o grudinho um do outro. Então, aonde ele vai, eu vou atrás. Então, a gente precisa sentir prazer de estar um com o outro. Então, de repente, você frequentar os mesmos lugares, se for possível, para estar o mais próximo do seu esposo, gerar essa liga. Se você tiver um líder de casais com quem você converse na igreja, chama esses líderes para perto também, para que ele possa gerar novos vínculos com pessoas de Deus, com pessoas que falam a mesma linguagem que vocês. Quer acrescentar? Só para finalizar sobre essa pergunta, torne a convivência entre vocês tão agradável que ele vai avaliar se vale a pena continuar com essas amizades. Então, o segredo é você parar de olhar para as debilidades dele e se tornar uma pessoa agradável ao lado dele, né? E aí você vai atraí-lo para perto e também buscar olhar no seu derredor quais pessoas
poderiam acrescentar na vida de vocês. Né, e observar e chamar para perto. Eu gostaria que você se aproximasse. Né, talvez você tenha um parente ou um amigo, né, que tenha valores, tenha princípios semelhantes ao seu, e você converse com ele. Fala, eu gostaria que você se aproximasse do meu marido, né, a gente promovesse situações juntos, que com isso vai favorecer o relacionamento de vocês. Amém? Alguém com mais alguma pergunta? Né, e se a Dema mandou um áudio para você, tudo bem, depois a gente vai ouvir o áudio e vai responder. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Para você que está no YouTube, né, eu sei que deu alguns problemas técnicos aí, mas a gente vai colocar no canal o vídeo que, né, fluiu perfeitamente aqui. Fique em paz. Bom, a gente quer finalizar aqui com oração, né? Provavelmente não tem mais nenhuma pergunta, mas esteja conosco todas as quartas-feiras, 18 horas. Marque aí, agende aí no seu canal, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. O link está na bio no Instagram e o link está na descrição do vídeo do YouTube. Então faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente vai passar o link da live toda quarta-feira. Você vai poder interagir conosco, vai poder tirar suas dúvidas também. Em alguns momentos vamos abrir para comentários, normalmente depois da live. E nós queremos conhecer sua história e te ajudar de uma certa forma. Né? Não desista do seu casamento, não permita que ele se acabe. Né? Há relatos aí mesmo no chat de pessoas que, né, tomaram decisões equivocadas e estão colhendo, infelizmente, alguns frutos, mas há esperança para você. Deus é um Deus de segunda oportunidade. Então, mesmo você errando lá atrás no passado, Deus ele pode restaurar e restituir tudo que foi perdido. Então você tem que crer no Senhor, se posicionar no Senhor e deixar o Senhor fazer na sua vida. Então, confie no Senhor. O Senhor é a base. Né? Há uma pergunta aqui, como fazer para o meu marido largar do vício? Então, assim, caso você tenha uma fé, creia no Senhor, seja canal de Deus. Né? O vício, né, é uma prisão, muitas vezes, espiritual, que a pessoa não enxerga, né, que está presa, né, mas que causa sérios danos. Né? Então, busque ajuda da sua liderança, do seu pastor. Né? Conte conosco também, se quiser. Né, nos procure no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que a gente vai poder te aconselhar. Mas o vício não se resolve com um simples conselho. Né? Precisa um processo de investimento para que você realmente leve a pessoa a enxergar primeiramente que ela está viciada e busque, né, restauração. Então, essas questões no casamento, né, são um processo em nossas vidas. Amém? Então a gente quer finalizar aqui com uma oração. Né, agradecer esses que estiveram conosco. Amém? Amém. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Nós sabemos que muitos dos nossos ouvintes, daqueles que estão conosco, têm passado situações dolorosas no seu relacionamento. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus que sara, Santo de Deus. Deus que transforma, um Deus de aliança. Pai, nós queremos declarar, Pai, que alianças não serão quebradas no nosso meio. Amém. Que pessoas que têm nos ouvidos vão ter revelação do poder que há na aliança, do poder de confiar no Senhor através da aliança. Deus, e nós queremos proclamar, casamentos serão completamente restaurados pelo teu poder e graça. Amém. No nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar um novo tempo na vida desses casais que têm sofrido. Pai, que eles sejam curados, restaurados e possam viver o propósito do Senhor nesses próximos dias. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos finalizar aqui. Tenha uma ótima noite. Né? Continue nos acompanhando. Né? Nos procure no WhatsApp. Faça parte da nossa lista de espera, porque iremos fazer um grande lançamento. Né? A gente vai abrir as inscrições, né, para a nossa próxima turma e nós queremos te ver lá. Então, tenha uma ótima noite na paz de Cristo. Amém. Até mais. Até mais. Aqui ali, pode encerrar também, né? Pode. Ixi, aqui.